Você se encontra confusa sobre quantas refeições você deve consumir por dia? Você leu sobre os benefícios do jejum intermitente, de comer 2 grandes refeições por dia? Ou talvez você tenha ouvido sobre a importância do pequeno almoço e de comer 3 refeições por dia? Ou talvez você ouviu sobre comer 6 pequenas refeições durante o dia e como isso é importante para o seu metabolismo e para equilibrar o seu açúcar no sangue? Se você se encontra super confusa, bem, este episódio é para si. No episódio de hoje vamos falar sobre como você deve realmente se alimentar como uma mulher com mais de 40 anos e o que realmente apoia o seu corpo, o seu metabolismo e seus hormônios. E se são realmente 3 grandes refeições, 6 pequenas refeições ou 2 refeições grandes por dia. Vamos nos aprofundar nas pesquisas e, na minha opinião, eu vou tirar as minhas conclusões e vou partilhar consigo e vou ajudá-la realmente a acabar com esse jogo de adivinhações de uma vez por todas. Então fique ligada. Se você está a se perguntar desde que você fez 40 anos se essa mulher que você olha em frente ao espelho é realmente você, se você continua a pesquisar como perder peso depois dos 40 anos e fica super sobrecarregada com todas as informações, com todas as recomendações que você encontra, você não está sozinha. Isso realmente é super confuso, mas depois de 10 anos a trabalhar com clientes, ajudando-os a transformar a sua saúde, eu estou super pronta para lhe ajudar também. Se você quiser um guia passo a passo sobre como voltar a sentir você mesma novamente, com recomendações pessoais sobre quais exercícios fazer, que alimentação ter, como se alimentar, quais estressores evitar, eu quero que você entre em contato comigo. Você pode encontrar o link do meu WhatsApp nas notas do podcast. Eu sou Fátima das Neves, nutricionista, e este é o podcast Além dos 40. Então, eu vou compartilhar uma pequena história consigo. Enquanto você ouve essa história, eu quero que você se pergunte: eu já passei por isso? Essa história realmente se aplica a mim? Então, quero que você se coloque no lugar da minha cliente. Então, quando minha cliente veio até mim, ela tinha um hábito de comer o tempo todo. Pequenos lanches, eu estava sempre a comer. Com base no que ela registrou, notamos um padrão. Ela tomava o café na hora do pequeno almoço, porque estava em jejum. Depois ela tomava o pequeno almoço, bem pequeno, tipo 2 ovos, meia laranja, um chá e prontos. Por volta das 13 horas, ela comia uma salada super grande, com nozes, sementes, com meia chávena de quinoa, peito de frango, um pouquinho de peito de frango. E depois ela tomava um chá com algumas nozes, sementes, chocolate amargo e finalmente ela comia um jantar super grande. E seu jantar realmente parecia ser a refeição mais volumosa do dia. Então ela fazia um pequeno lanche à noite, especialmente depois das 23 em diante. Ela fazia vários lanches, inclusive depois do jantar. Então essa era a razão pela qual ela estava a ganhar peso. Você pode estar a pensar que as refeições dela eram saudáveis, parecem refeições saudáveis, certo? Tipo, ela come saladas, ela come quinoa, ovos, um pouco de laranja, nozes, sementes, chocolate amargo, todas coisas saudáveis. Mas apesar das suas refeições parecerem saudáveis, haviam falhas super claras na sua rotina alimentar. Esses pequenos lanches desequilibrados estavam realmente a causar níveis desequilibrados de açúcar no sangue e estavam a levar ao quê? A ganho de peso e outros problemas de saúde, incluindo metabolismo desacelerado e desequilíbrios de outros hormônios. Então, claramente precisávamos fazer alguma mudança na sua alimentação e a primeira coisa que nós fizemos foi adiantar o horário do pequeno almoço. Sim, empurramos o café puro que ela gostava de tomar para mais tarde e puxamos o pequeno almoço para a primeira hora depois dela acordar. E estruturamos as suas refeições em 3 refeições balanceadas, cada uma contendo proteína, gordura, carboidratos, e 2 semanas depois ela passou a ter mais energia, ela não precisava de lanchinhos, sua digestão melhorou. Com o tempo, ela realmente fez exames de sangue novamente, sua hemoglobina glicada e seus níveis de açúcar no sangue estavam super ótimos. E os níveis de açúcar no sangue melhoraram significativamente. Seu colesterol mau reduziu. E realmente a lição aqui é que o cronograma dela anterior estava apenas a causar níveis desequilibrados de açúcar no sangue. E ao ajustar esses horários das refeições e garantir que suas refeições fossem equilibradas e elas fossem agrupadas todas juntas de uma vez e não pequenas refeições durante o dia, ela foi realmente capaz de melhorar a saúde e controlar o peso. E adivinha, nessas 3 refeições ela estava realmente a comer muito mais calorias do que antes, mas mesmo assim ela conseguiu perder peso. Então, eu só quero que você reserve um momento para avaliar seus próprios hábitos alimentares. Você está sempre a comer, suas refeições são equilibradas,
É muito importante saber qual é o seu ponto de partida, de onde você vem e onde estão as falhas na sua dieta, porque elas realmente afetam a sua taxa metabólica, afetam seus níveis de energia e seus hormônios. Então, eu quero que você preste bastante atenção a este episódio do podcast e realmente aprenda com ele, entenda quais são algumas falhas que você pode estar a cometer na sua dieta sem ao menos saber. E leve pelo menos alguma coisa que eu disser aqui, tente levar uma coisa e implemente e veja resultados, veja o seu metabolismo, seus hormônios a melhorarem, seus níveis de energia a melhorarem. E se você estiver pronta para acelerar, para ver resultados, se você quiser que outra pessoa faça análise realmente para si e lhe dê soluções prontas, eu recomendo fortemente que você entre em contato comigo. É isso que eu faço. Você pode realmente conferir nas notas do programa, clicar no link para conversar comigo por WhatsApp e me deixar realmente fazer o trabalho por si. Então, vamos mergulhar na ciência e depois nas minhas recomendações. Então, há muitas evidências conflitantes, eu acho que é por aí que está o problema entre 6 refeições versus 3 refeições. Qual delas é benéfica? Então, na verdade, há pesquisas realmente a apoiar cada uma delas. Há pesquisas a dizer que 6 refeições está ok, há pesquisas a dizerem que 3 refeições estão ok. Então, 6 refeições, sempre houve esse incentivo para fazer 6 refeições, porque fizeram algumas pesquisas sobre os níveis de açúcar no sangue e pesquisaram e decidiram que a melhor forma de controlar a diabetes é realmente comer 6 pequenas refeições durante o dia. Isso porque você obteria glicose assim continuamente nas suas refeições e o açúcar no sangue permaneceria o mesmo. E havia algumas pesquisas a apoiar que quando você faz essas pequenas refeições, os níveis de triglicerídeos não aumentariam, assim como o açúcar no sangue não aumentaria tanto quanto comer 3 refeições maiores. Mas então eles analisaram mais profundamente, pesquisas, estudos mostraram que pessoas que comiam menos, como 3 refeições, e sendo que essas 3 refeições eram mais volumosas, a longo prazo tinham níveis mais baixos de glicose no sangue e níveis mais baixos de triglicerídeos no geral. Então, comer as 3 grandes refeições pode aumentar os seus níveis de açúcar no sangue e triglicerídeos, mas a longo prazo, os seus níveis de açúcar no sangue eram, em última análise, mais estáveis. E isso não é importante apenas para pessoas com problemas de desequilíbrios no açúcar no sangue, como diabéticos, mas é realmente crítico para mulheres nessa fase da perimenopausa e menopausa, porque, como já falei antes, por causa dessas mudanças hormonais, a carga de estresse aumenta, o cortisol aumenta e fica super irregular. E as mulheres se tornam mais propensas a desenvolver diabetes ou resistência à insulina se instala. Então, quando eu reviso os exames de sangue das minhas clientes, a resistência à insulina geralmente é um problema, porque a hemoglobina glicada começa a aumentar, os níveis de triglicerídeos começam a aumentar, a insulina já está lá a começar a dar alguns sinais, então a glicemia em jejum também já está a aumentar. E tudo está a apontar para uma direção menos favorável, mas elas ainda não estão diabéticas, porque seus números realmente ainda não estão altos o suficiente. Mas essa é a direção realmente que o corpo está a apontar. Então, com base na pesquisa que eu li, que analisei, passei a ser defensora de comer 3 grandes refeições por dia, porque a longo prazo isso leva a maior sensibilidade à insulina, a níveis mais baixos de glicose no sangue e a níveis mais baixos de triglicerídeos. Agora, vamos deixar a pesquisa de lado e vamos olhar para a história. Então, historicamente, antes do desenvolvimento dos supermercados, antes do desenvolvimento da produção em massa de salgadinhos, como nós comíamos? Historicamente, normalmente comíamos 2 a 3 grandes refeições por dia. E isso faz mais sentido porque estávamos ocupados a trabalhar, estávamos ocupados a cultivar a terra, levávamos vidas mais ocupadas, éramos caçadores-coletores, não necessariamente ficávamos lá a fazer lanchinhos durante o dia. Então, historicamente, comíamos 1, 2 ou 3 refeições por dia. Eu acredito que no estilo de vida de hoje faz sentido comer 3 refeições por dia, especialmente se você é uma mulher que está na perimenopausa. Eu vou fazer um episódio sobre jejum, mas eu acho que 2 refeições vai estressar o seu corpo se você estiver na perimenopausa. Então, eu ainda sou defensora de 3 refeições por dia super equilibradas.
E aqui está o que acontece com 3 refeições equilibradas. Você acaba jejuando entre as refeições, eu chamo de mini jejum. Entre as refeições, seu corpo começa a utilizar estoques de triglicerídeos. Então, com o tempo, seu corpo se acostuma a queimar seus triglicerídeos para obter energia entre as refeições. E se você não estiver a jejuar entre as refeições, seu corpo não está necessariamente a usar esses estoques de triglicerídeos. O seu corpo se acostuma sempre com um pouquinho de carboidratos para manter ali o açúcar no sangue mais equilibrado. Esse é um ponto. Eu acho que os triglicerídeos são mais saudáveis. No geral, nosso corpo se acostuma a explorar estoques de gordura e queimar para obter energia. Então, de uma perspectiva de perda de peso, faz diferença se você faz 3 refeições ou 6 refeições. A outra razão pela qual eu gosto de 3 refeições em vez de 6 refeições é que isso dá ao seu fígado uma pausa digestiva. Então, o seu fígado é responsável pela digestão, mas ele também é responsável por tudo o que está acontecendo no seu corpo. Então, entre as refeições, porque você não está a comer o tempo todo, o seu fígado descansa dessa função de digestão, ele para de fazer a digestão, exercer essa função de digestão e passa a fazer o seu outro trabalho, que é a desintoxicação. Ele ensina a flexibilidade metabólica ao seu corpo. Falei um pouco sobre isso, mas basicamente quando você não está a comer, seu corpo aprende a explorar as reservas de gordura e queimar gordura para obter energia. E isso a longo prazo leva a níveis mais saudáveis de triglicerídeos, especialmente menor gordura abdominal. Há também pesquisas que apoiam que comer menos ou menos frequentemente demonstrou realmente melhorar a saciedade e reduzir a fome em comparação com refeições mais frequentes. Isso é uma indicação de que a sensibilidade à leptina e à grelina melhoram com 3 refeições maiores. Então, essas são as pesquisas que apoiam a minha conclusão, mas também trabalhando com mulheres, eu descobri que realmente isso faz muito mais sentido, porque pelos resultados realmente que elas acabam adquirindo. Então, para mim, faz muito mais sentido 3 grandes refeições ao longo do dia, mas devem ser refeições super balanceadas. Então, você não precisa mudar tudo hoje ou amanhã. Comece pelo seu pequeno almoço. Componha o seu pequeno almoço com uma boa quantidade de proteína, vegetais, gorduras boas e você vê como é que realmente você consegue levar o dia. Então, para concluir, muitas pesquisas apoiam realmente 3 refeições versus 6 refeições, mas eu acredito que 3 refeições realmente é muito importante, é o que realmente vai causar maior impacto se você for uma mulher que está na perimenopausa, na menopausa, porque vai ajudar a equilibrar o açúcar no sangue, vai ajudar a explorar essas reservas de gordura, vai ensinar o seu corpo a queimar gordura para obter energia entre as refeições e também vai ajudar no equilíbrio hormonal a longo prazo, porque se o estresse for reduzido, se o cortisol for reduzido, seu corpo vai poder realmente explorar gordura, queimar e usar como energia, em vez de explorar o cortisol para aumentar o açúcar no sangue, a fim de manter o açúcar no sangue estável. Enfim, seus outros hormônios vão se comportar super bem. E isso, em última análise, vai levar a melhor equilíbrio hormonal, tanto da insulina quanto de seus hormônios reprodutivos, a progesterona, a estrogênio, a testosterona, porque eles realmente diminuem à medida que nós envelhecemos. Então, obrigada por ouvir. Junte-se a mim todas as segundas, quartas e sextas para um novo episódio do podcast Além dos 40. Se você achou esse episódio útil, então partilhe com outras pessoas. Elas também podem achar isso útil. Eu adoraria que você deixasse a sua avaliação do podcast. Obrigada.